de Guarulhos para todo o Brasil, mais um Fé e Cidadania, mostrando gente do bem, gente que além da fé inteligente promove cidadania. E hoje vamos falar com a doutora Marta, falando de gente muito especial, que é o pessoal da melhor idade. E a Bíblia dá uma ênfase total à questão da melhor idade, idade da sabedoria, idade da experiência. Então você não pode perder esse Fé e Cidadania inédito com a doutora Marta, falando da melhor idade. Voltamos com Fé e Cidadania, hoje com a doutora Marta, falando da melhor idade. Eu quero perguntar, quem é Marta? Bom, é um prazer estar aqui para ajudar o público, né, para ouvir sempre ações boas que a gente faz, né? Então, eu sou a Marta, fisioterapeuta, atuo já há 20 anos. Eu sou formada em fisioterapia, com especialidade em ortopedia e também com outra especialidade que é gerontologia, que na verdade gerontologia, para quem não sabe, é estudo do envelhecimento. E dentro dessas minhas atuações, eu atuo em clínicas e tenho uma chefia no setor de fisioterapia da Associação Congregação, que é o Lar Madre Regina, que é um dos setores da associação, que tem a especialidade em geriatria. Marta, e aqui acontece assim a graça da espiritualidade que funciona. Melhor idade, terceira idade, longevidade. A Bíblia nos diz que a nossa velhice se torna como a águia. Teologicamente falando, Marta, há um apelo espiritual. Na velhice darão frutos viçosos e florescentes. A Bíblia, ela tem uma ênfase espiritual muito forte nessa questão da, vamos dizer, melhor idade. Todos os grandes projetos, todos os grandes heróis da Bíblia tinham essa questão madura. Será que é isso que Deus vai estar falando? Alguém que vai estar nos vendo, que hoje já está aposentado, entre aspas, encostado, e Deus está trazendo você aqui para falar: não, tem muita lenha para
queimar, tem muita coisa para dar certo. Onde nasceu esse chamado, essa vocação de trabalhar com essas pessoinhas tão especiais, tão carinhosas, gente experiente que deu a sua vida e hoje precisa de alguém assim com a sua competência para ser cuidado. Na verdade, a gente, quando se forma, a gente tem um leque muito amplo de atender crianças, adultos e idosos. Com o decorrer da minha profissão, eu tive um convite para trabalhar e gerenciar esse setor da fisioterapia. Quando eu cheguei lá no Lar Madre Regina, eu tinha uma cota para atendimento e eu fui alimentando dentro desses idosos a expectativa de melhora. Para aquele que tinha uma doença, ele conseguir viver melhor com aquele nível que ele estava daquela doença. E para quem estava com sintoma menos que os outros que estavam mais doentes, continuaram a procurar para não ter piora. Então, eu usava muito música na terapia, eu punha uma música de fundo que eles gostavam. Então, eu fui chamando com que eles não perdessem aquela vontade de se cuidar e de se tratar. Porque é muito difícil para uma pessoa que nunca teve vício ou um costume de autocuidado, de academia, no tempo deles não tinha isso. E a partir do momento do envelhecimento, ele começar a procurar ajuda para se movimentar para se curar de alguma patologia que seja, né? Então, na verdade, você vai pegando amor de uma maneira de saber que aquela pessoa estava na cadeira, começa a andar, ou começa a dar um sorriso, fica mais feliz, mais satisfeito e procurar quando eu não vou, cadê a Marta? Né? Cadê a doutora Marta? Então, assim, na verdade, tudo isso é muito gratificante. No Brasil, a profissão foi crescendo, né? A cada ano eu passei por fases de início, depois eu fui vendo a fase que foi crescendo e hoje tem muito valor o fisioterapeuta, trabalho de equipe multidisciplinar, um indica o outro e principalmente indicada a fisioterapia. Agora eu quero entrar numa questão bem, vamos dizer, social e emocional. No Brasil, o idoso é desprezado. Bom, se eu for falar que sim, muita gente vai contra. Se eu falar que não, então vamos para o meio termo. Na verdade, as pessoas estão despreparadas
principalmente o brasileiro. No mundo, pelos outros países, algumas pessoas já começam por sua cultura a cultivar como que eu vou estar na velhice, ou mesmo desvincular da família para já se preparar, independente da parte econômica ou não. Já na nossa cultura, as pessoas às vezes ficam com dor na consciência de deixar um idoso numa instituição, porém ele também não consegue cuidar, né? Então a gente fica com essa preocupação de falar, definir muito bem isso, né? Então, porque cada problema tem o seu ponto pessoal, né? Então, se eu for falar de uma maneira ou outra, eu posso estar pecando. Então, formalizando tudo isso, eu acho que o idoso ele precisa realmente de um conhecimento da pessoa para cuidá-lo, por mais básico que seja, pelo menos o conhecimento do processo de envelhecimento. Hoje, na sua experiência, qual desses dois casos você evidencia mais? De gente preocupada que entrega aos cuidados de um profissional, ou mesmo vamos jogar batata quente para outro, né? Se eu for falar também, tem N casos, não só onde eu trabalho, como conhecimento de outras. O problema é social mesmo. Então, para facilitar, muitas pessoas procuram, mas também tem aquela condição que a pessoa, como eu vou fazer se eu tenho que trabalhar? Aí surgiu aquela forma da pessoa se culpar. Eu não quero tirar aquela pessoa que eu gosto, que me deu atenção quando eu era criança, e agora, por eu estar trabalhando, eu tenho que, né? Então, às vezes, assim, também, dependendo de onde ela for deixar, as pessoas também abraçarem a causa desse sofrimento da família e dar palestras, orientar que ali vai ser também bom para ele, com profissionais competentes atuando, vão saber. Aí a pessoa vai tirando aquela culpa. Então, ao mesmo tempo que a pessoa põe alguém numa instituição, tem que ter o trabalho recíproco da instituição, orientar essa pessoa que é melhor para ela, né? Porque você fica com o problema, às vezes, do próprio idoso que está fragilizado e do familiar que está com algum problema de deixá-lo, ou às vezes até de se livrar. Tem muitos casos, aí você tenta fazer a família vir fazer parte. Então isso é um trabalho mútuo, né? Família, idoso, família. Marta, você começou trabalhando com educação física.
Foi minha Formada, primeira sua primeira formação, educação física. O que te levou a essa questão de priorizar a qualidade de vida através do corpo? Com a minha primeira formação, eu sempre tive um sonho de fazer fisioterapia. E, numa maneira geral, a fisioterapia que é voltada à saúde, ela também tem um lado preventivo, não é só curativo, é preventivo. E aí que entra a atividade física, sendo que hoje a atividade física trabalha juntamente com a saúde. Mas se a pessoa tem consciência de trabalhar o corpo para prevenção, pode ter certeza que cadeira de roda vai ser um dos últimos casos ela usar, porque uma pessoa ativa, ela tem um envelhecimento mais saudável, propicia menos doenças articulares, problemas ortopédicos, né? E ela vai fortalecer e ela vai começar a ter força para andar, por exemplo, se ela for trabalhar fortalecimento. Então, eu acho que é uma qualidade. A pessoa que trabalha o corpo, ela vai ter mais qualidade de vida e um envelhecimento um pouco melhor do que seria se ela não fizesse. E quem sabe, se ela pôr isso como rotina, vai ser melhor para ela por vida toda, né? Porque a qualidade de vida vem da vontade de cada um. Eu quero realmente ter um envelhecimento com qualidade de vida, então eu vou zelar por isso. Então tem que surgir da pessoa mesmo essa vontade de cuidar. Por que você pergunta? Deixa eu tocar no assunto aqui. A Marta e a fé. Por quê? A Bíblia diz que ao homem é dado a viver até 70 anos. Passando disto é enfado e cansaço. É algo bíblico, entendeu? Sim. A Marta e a fé. A fé motiva você a trabalhar com o corpo, com a restauração dessa qualidade de vida que hoje é muito valorizada, chega a ser uma questão até religiosa, vamos dizer assim. Como que você vê essa questão da fé e o corpo e a fé da Marta, sendo que Marta é um personagem bíblico muito usado como objetivo de trabalho, de singularidade, de pluralidade espiritual. Se a pessoa tem fé, ela se torna uma pessoa positiva. E através da positividade dela, ela vai buscar o bem, né? Então, a pessoa, cada vez que preza por si mesma, ela está fazendo bem para si.
acredito que a fé está na frente de tudo. A pessoa ter fé que ela vai se curar, a pessoa ter fé que ela vai conseguir fazer algo, é o primordial na vida do ser humano. Vamos falar do nosso pai da fé, Jesus, que disse: olha, o templo, eu vou morar dentro de vocês. Então eu creio nisso, que Deus está usando a vida da Marta para falar isso. Reveja, 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 e nós vamos rever, tomar uma água e voltarmos para falarmos de utilidade pública. Ela vai explicar o que é EAME. Momento de utilidade pública, prestação de serviços, e vamos ver o que a Marta está fazendo de cidadania. O que você está aprontando por aí, Marta, para ajudar as pessoas, porque a gente sabe que você tem isso nas veias, isso flui através da sua vida. Eu vi sobre EAME. O que é EAME? Bom, a sigla é Encontro Assistencial Multiprofissional ao Idoso. Já estamos no terceiro, o terceiro vai acontecer em 2014 e esse encontro une todos os profissionais que trabalham especificamente em instituições de idosos. Então a gente tenta montar temas e chamar palestrantes para disseminar as informações, as experiências, para as instituições também serem orientadas. E tem dado muito sucesso. A princípio começou no Lar Madre Regina, na sala de palestra, com os pedidos de muitas pessoas querendo se inscrever. A gente não tinha mais a sala para comportar. Tive um convite de ser transferido para a FIG, aqui do centro. E a parte científica da FIG abraçou a ideia e a gente está organizando então para 2014. Vai ser dia 11 de abril de 2014. E depois, no final, eu vou dar meu e-mail se alguém tiver interesse em participar. Porém, assim, a minha intuição de passar os conhecimentos que eu tenho, fazer parceria com amigos que estudaram, ou professores, ou pessoas que dominam o assunto no envelhecimento, foi fazer eventos científicos. Então tem o EAME e aí a gente vai estar fazendo futuramente um fórum só para atendimento de instituições.
dentro desse mesmo evento. Então, está crescendo a cada ano e eu espero que muita gente procure para disseminar as informações, porque são bem legais mesmo. A estrutura, enfim, o apoio também que está tendo da cidade. Porque é algo. Essa questão de você sistematizar e dar informação relevante, de qualidade sobre não só o idoso, mas profissionais que, Que que, atua. que atuam nessa área é muito rica. Você me falou de uma sigla agora com relação à questão do Estatuto do Idoso. Não, na verdade, a nomenclatura usada Nomenclatura. para instituições de idosos é ILPI, né? Puxa vida. E as pessoas às vezes desconhecem o que é ILPI. LPI. É dentro da gerontologia de quem trabalha diretamente nessa área que tem essa nomenclatura, como todas as outras áreas têm, que a gente pega, por exemplo, na área de direito, a nomenclatura, você fala, o que seria isso? Teologia. Né? Dentro da teologia, né? Que é a A área da gente. literatura vão desenvolvendo nomenclaturas fáceis de falar. Não vou falar instituição de longa permanência. Então, Seria um asilo. Para nós leigos, asilo. foi mudado o conceito para a instituição e, na verdade, é usado até em tudo que você for ler sobre instituição, é usado ILPI. Puxa vida. Festa da dia também é cultura. Através aqui da doutora Marta, encerrarmos esse bloco. Qual foi ou qual é o projeto que mais mexe com a Marta? Aquele que a paixão, aquilo que faz o coração bater, o olho brilhar, os poros se abrirem, falando dessa questão da fisiologia. Qual é a paixão vocacional da Marta? Bom, o meu maior prazer quando eu me formei foi pegar o primeiro paciente no estágio e ver que aquelas condições que ele me apresentava estava na minha responsabilidade. E quando você vai tratando o paciente, vai ganhando a cada passo um resultado, você fica emocionada, só que você tem que ter um controle, às vezes, para não ficar chorando, mas às vezes você por dentro está chorando muito de felicidade, porque reabilitação é uma
emocional. E quando você tem um paciente que não anda e passa a andar, é muito gratificante. Você vê o familiar chorando, o próprio paciente. Então, eu acho que é muito gratificante como outras profissões, mas na minha especificamente eu tenho essa emoção. E muitos casos para se lembrar. Glória a Deus. Voltamos daqui a pouquinho emocionados. Aqui hoje falando da melhor idade, na velhice darão frutos viçosos e florescentes. A nossa juventude se renova como a da águia. A águia, quanto mais velha ela fica, mais produtiva, eficaz ela se torna. Então, Deus já está falando com você. Você ainda vai dar muito fruto, independente da sua idade. Nós estamos chegando ao final de mais um Festa da Cidadania, mas antes de nós terminarmos nesse clima de muita paz e saúde espiritual, quero agradecer ao Lar Madre Regina, onde nós conhecemos a doutora Marta, numa entrevista da Andressa de la Roça, que foi cobrir o evento ali no Lar Madre Regina, e por isso conhecemos a doutora Marta nessa corrente do bem, que às vezes me perguntam: bispo, como que você faz para mostrar os entrevistados? É a corrente do bem. Nós estivemos lá no lar, conhecemos a Marta, vamos conhecer outros, e o marketing é esse: relacionamento. Pedacinho aí do que aconteceu lá no Lar Madre Regina. Programa Fé e Cidadania, Arte e Cultura. Nós estamos aqui no Lar Madre Regina, onde pelo 8º ano consecutivo eles estão se reunindo, dessa vez para falar sobre captação de recursos. E quem deu uma palestra muito gostosa, quem deu uma palestra super interessante agora pra gente foi a Cristiane Lopes.
mercado? Eu acho que o Brasil tem grandes organizações sociais hoje em dia. No Brasil são mais de 300 mil organizações sociais. Então a concorrência existe sim, e as organizações precisam estar cada vez mais preparadas para enfrentá-las quando elas forem pedir recursos na iniciativa privada. Então a minha dica é sempre a questão da credibilidade, do accountability, ter sempre as suas contas muito em dia, falar com o investidor de uma forma com que ele entenda do projeto, porque o investidor não entende. Então, de uma forma muito clara. E a questão de levar as pessoas até a sua instituição, conhecer o trabalho de perto, mostrar que esse recurso não vai ser administrado a fundo perdido e que ele tem sim uma necessidade. Qual é essa necessidade? Quantas pessoas são atendidas? Eu acho que tem muitas dicas aí que a gente pode fornecer para quem está nos assistindo, justamente para lembrar as organizações o quão importante é o meu trabalho naquela região. E eu vou conversar um pouquinho com o Gerson Ribeiro, ele que é gerente executivo das duas casas, ele que é responsável pelo complexo Lar Madre Regina. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, obrigado. Esse projeto é realmente muito bacana, né? Eu acompanhei a palestra da Cristiane Lopes, que realmente ela, de uma forma muito sábia, esclareceu todas as nossas dúvidas sobre a captação de recursos, que é algo muito importante e algo muito precário nas instituições sociais. Então, eu queria saber de onde surgiu esse projeto e qual é o objetivo dele exatamente. Sim, o objetivo desse projeto é fortalecer as instituições sociais, tá? São instituições, a finalidade nossa não é o financeiro, não é ter lucro, mas é o meio, é ter a captação. Sem captação você não consegue atender os necessitados das nossas instituições. É uma troca de experiência. Tem 30 instituições presentes, né, que confirmaram presença, que estão participando desse evento e trocando. Cada um está trazendo um pouco da sua experiência. Doutora Marta, o que aconteceu no lar Madre Regina nessa festa gloriosa, abençoada, que o pessoal voltou assim, não, você precisa entrevistar a doutora Marta. Isso nasceu, tudo isso através desse dia.
Na verdade, foi criado um fórum de captação de recursos, foi um projeto levado por Lar Madre Regina e foi imensamente abraçado pela direção. E como que surgiu esse fórum, a ideia de montar um fórum? Eu, sendo fisioterapeuta e não da área administrativa, mas qualquer um pode ser captador de recursos, independente da profissão. É só basta se organizar, né? Então, na verdade, eu participando de uma reunião que eu vou mensalmente, é uma união de várias instituições de São Paulo. Eu participo já há 2 anos e aprendi muito nessas reuniões de experiência, de trocas de experiências, né? E a gente vê que a maioria dos assuntos acabam funilando para como manter a instituição, de que forma. E lá a gente teve experiências de muitas outras instituições que já estão há muito tempo fazendo a captação de recursos. Então eu pensei comigo, por que não trazer para a cidade de Guarulhos e disseminar, convidando também São Paulo para vir para cá, as outras instituições. Então foi onde eu convidei algumas instituições. Teve de Jundiaí, Barueri e é uma palestrante de Pra Frente de Vinhedo que veio. E aí alguns que estavam na cidade de Guarulhos se manifestaram para participar do fórum. E esse fórum, na verdade, ele foi para trocar experiências e as pessoas que estavam na palestra passou o que é o tema, que seria a captação de recursos na teoria. A palestrante dominava muito o assunto e na sequência as instituições passaram como captar. Cada um deu a sua experiência passando para outras. E foi muito gratificante porque as instituições falaram, nossa, como que seria fazer isso? Agora eu estou já sabendo, vou começar na minha instituição. Isso é válido. E vai ter agora todo ano um tema e alguma experiência para ser passada para as outras instituições que queiram aprender. Então, esse fórum acontece no segundo semestre e está à disposição também para as pessoas se inscreverem. E quem quer ajudar, o que deve fazer? Na verdade, eu vou deixar o telefone do Lar Madre Regina. Nós aceitamos doações, não Físicas e jurídicas, pessoas que também querem fazer um trabalho voluntário. Tem uma pessoa específica, psicóloga, que trabalha tem um curso específico
924 220017 e a casa está à disposição para quem queira conhecer. É na rua Cabo Teruel Fregoni, número 115, na Ponte Grande, Guarulhos. Obrigado, Marta. Deus abençoe. Você está tendo o e-mail aí da Marta para quem quiser maiores informações sobre os cursos, como participar. Nós voltamos semana que vem, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, falando de fé e cidadania, mostrando gente do bem, gente que além da fé inteligente promove cidadania. Deus abençoe a todos e até a próxima.